Bom, na aula de hoje é uma aula síncrona, a gente começa o capítulo 19, né? Então, viu até agora, vimos o primeiro capítulo, capítulo 18, o início da termodinâmica, discutimos a questão do calor e o trabalho para chegar na primeira lei da termodinâmica, que é a variação da energia interna igual ao calor menos o trabalho. O calor ele pode ser fornecido por um gás, ele pode ser retirado do gás. O trabalho ele pode ser feito sobre o meu sistema, sobre o gás. Ele pode, o gás ele pode realizar trabalho também. Então a gente discutiu alguns casos. E aqui nessa aula a gente vai introduzir agora a teoria cinética dos gases, onde a gente vai começar a colocar elementos microscópicos para explicar esse comportamento. Então, comportamento como temperatura, comportamento como pressão e como é que a gente consegue entender isso olhando pelo ponto de vista molecular, né? É uma teoria bastante robusta, então a partir dessa teoria veio outras teorias, então a teoria mais aprofundada por trás é a chamada mecânica estatística. Talvez a gente fale um pouquinho lá no capítulo 20, eu acho que não vai dar tempo, mas tem no livro falando os rudimentos da mecânica estatística, que é onde a gente envolve tanto a estatística, na verdade, envolve a estatística para explicar problemas da mecânica, quando a gente tem um número de partículas muito grande, a gente não consegue resolver as contas com precisão, fazendo todas as equações para um número gigantesco de partículas, a gente entra com a estatística efetivamente para chegar nas respostas que a gente precisa. Então, as quantidades macroscópicas que a gente trabalha, que são pressão, temperatura, elas são, na verdade, entidades estatísticas para um número muito grande de partículas. A gente vai dar algumas ideias sobre isso usando exatamente essa teoria cinética dos gases. Bom, então algumas definições aqui, né? Então, coloque de acordo com a teoria cinética dos gases, um estado termodinâmico de um gás ideal, a gente vai falar do que é um gás ideal, tá? De um gás ideal. Ele é completamente descrito pelas variáveis pressão, volume e temperatura, tá? Então a gente vai falar, eu vou continuar discutindo pressão, volume e temperatura e definir com muito mais precisão, né? Então a teoria cinética dos gases permite relacionar, como eu falei agora, essas quantidades são macroscópicas, então quantidades macroscópicas são aquelas que a gente consegue medir, né? Eu consigo medir temperatura, consigo medir pressão e volume. Com entes microscópicos, então a gente vai falar sobre a velocidade das partículas. Então, a velocidade das partículas que vai estar associada a temperatura vai estar associada essas velocidades das partículas através da energia, então relacionadas a diferentes energias. Então, por exemplo, a temperatura vai estar relacionada com a energia cinética, né? A energia cinética vai ser proporcional à energia cinética. E a energia cinética você obtém através da velocidade. Só que não é a velocidade de uma partícula, na verdade é a velocidade de 6 vezes 10 a 23 partículas. E as partículas de um recipiente, vamos supor 6 vezes 10 a 23 partículas, não estão exatamente na mesma velocidade. Tem um range, né? Tem um intervalo de velocidades ali, que a gente vai discutir nas próximas aulas também. Tá? Então a gente vai associar essas quantidades macroscópicas a entes microscópicos, como velocidades e as diferentes formas de energia, como energia cinética, energia potencial, né? Assim por diante. Então eu coloco aqui então, o volume, né? O volume de um gás. O gás ele vai espalhar em todo o volume, né? Então natural, aquilo que a gente já sabe. Você coloca gases num determinado volume, ele vai espalhar como um todo no volume. Esse gás ele vai executar pressões, né, contra a parede do recipiente. Então essas pressões vão estar relacionadas com as colisões que essas partículas elas vão executar contra essas paredes. E aqui, como eu comentei, né, a temperatura está relacionado com a velocidade das partículas. A velocidade vai estar associada, então, a gente vai associar a energia cinética das partículas com essa temperatura. Ou seja, aqui que eu coloquei, a velocidade, a energia cinética das partículas está associada à temperatura, que a gente vai comentar nas próximas aulas, né? Então, primeira coisa importante, então eu falei aqui do tal do gás ideal, né? A gente vai sempre utilizar no curso de Física 2 só vamos falar de casos de gases ideais, tá? Tá? A gente comentou um pouco sobre outros casos, então no capítulo anterior, mas aqui a partir de agora a gente vai falar basicamente do gás ideal, né? Então o que significa um gás ideal? O gás ideal é composto por partículas sem dimensão, então a gente vai trabalhar com partículas que não tenham dimensão física, tá? Eles existem, são pontos materiais, né?
E esses gases eles são não interagentes. Tá? Eles são não interagentes. Eles colidem entre si, mas são não interagentes. Tá? Então, quando eu falo que ele é não interagente, eles não apresentam nem interação atrativa nem repulsiva. Tá? Então, quando você coloca, por exemplo, a molécula de água num líquido, para que a água seja líquida, tem que ter interação e ligação de hidrogênio. Né? Então, o líquido, por exemplo, não é um gás ideal. Tá? Mais ou menos essa ideia. Então, porque num líquido você tem interações aqui, na água você tem interações atrativas e repulsivas para formar essas ligações de hidrogênio. Se a gente considerasse moléculas como partículas com volume, haveriam regiões onde elas colidem a partir de uma certa distância. Tá? A gente simplesmente vai dizer que as partículas elas vão colidir, mas são entes pontuais. Né? Elas vão colidir, mas são entes efetivamente pontuais. E o terceiro ponto, as partículas elas colidem entre si de forma elástica. Né? Então, lembrando lá de Física 1, uma colisão elástica que não tem perda de energia entre as colisões. Então, elas vão poder colidir, uma partícula vai poder colidir com a outra, mas elas não vão perder energia nessa colisão. Tá? Da mesma forma que as partículas elas podem colidir contra as paredes do recipiente, mas não vai haver perda de energia nessa colisão. Tá? Essa é a ideia. Então são vamos dizer, as três definições fundamentais de um gás ideal. Duas observações. Então, o que eu comentei aqui, como não há interação entre as partículas, a pressão e a temperatura do gás ideal nunca estará próximo da liquefação. Tá? Então, a gente vai dizer, então, quando a gente definir gás ideal, temos um gás ideal. Então, a temperatura não pode estar próximo do ponto de liquefação, que é condensação, porque no ponto de liquefação vai haver, então, interação entre as partículas. Né? Haverá interação entre as partículas. Tá? Então, não pode haver interação entre as partículas, então sempre estará a temperatura e pressão sempre longe do ponto de liquefação. Então, é importante essa observação. Tá? Toda vez falar gás ideal, então lembre desse aspecto. Então, a gente vai ignorar, para gás ideal, nesse caso, calor latente. Né? Calor latente é L vezes M. Tá? Para outros exercícios a gente vai calcular, então mudança de fase, então, mas daí no caso não vai ser um gás ideal. Essa é a ideia. E observação 2, o gás ideal é uma excelente aproximação, tá, para os gases reais. Então a gente pode trabalhar com gás ideal com uma aproximação para um gás real, e essa aproximação é válida quando eu tenho baixas pressões, tá, e altas temperaturas, ou seja, em baixas pressões e altas temperaturas, eu tenho gás muito disperso, ou seja, eu tenho baixa pressão, tenho gás muito disperso, haverá colisão entre eles e tal, mas eles não vão se atrair entre si, não vai ter nem atração nem repulsão, eles vão poder colidir um em relação ao outro e contra as paredes do recipiente. Tá? Então essas são as definições que a gente vai trabalhar na teoria cinética dos gases para casos para gás ideal, nesse curso de Física 2. Para curso mais avançado, vocês vão ver, então, principalmente os gases de Van der Waals, então, se você quiser dar uma olhada em gases mais próximos da realidade, o Moisés discute um pouco os gases com as interações, gases de Van der Waals, né, que é bem interessante também. Mas nesse curso aqui que eu vou dar para vocês, a gente só vai falar de casos de gases ideais. Outros pontos aqui, só para assim, motivacional mesmo, né? Então, a termodinâmica, né, a própria teoria cinética dos gases, e mais especificamente, se pensar na mecânica estatística, que seria um pouco mais avançado, elas podem ser aplicadas numa infinidade de situações, não só para aquelas que a gente está trabalhando aqui, então, que são gases, um recipiente, esse tipo de coisa. Né? Então, vou colocar alguns exemplos. Né? Então, se você pensar no movimento dos elétrons num circuito elétrico, você tem uma quantidade imensa de elétrons caminhando aqui. Então, a termodinâmica pode ser aplicada numa situação desse tipo. Né? Então, os elétrons têm uma velocidade, tem uma densidade eletrônica aqui. Né? Então, situações de elétrica, eletrônica, você pode aplicar a termodinâmica também. O próprio spin dos átomos, né? Então você tem o spin dos átomos, mais especificamente o spin dos elétrons. Né? Você tem a chamada spintrônica, né? Que tenta controlar, então, correntes de spin para cima, correntes de spin para baixo, né? Isso é importante também em computação quântica, e isso aplica bastante termodinâmica. Tá? Então, você tratar, por exemplo, o spin dos elétrons, você pensar, tem um material ferromagnético, um material paramagnético, né? Então, como é que você trata
esses materiais que têm uma infinidade de spins. Isso trabalha com muito mais facilidade através da termodinâmica. Tá? Então, o pessoal da elétrica, da eletrônica, muito provavelmente vai aplicar a termodinâmica para situações envolvendo elétrons e também spins dos elétrons, né? A magnetização dos materiais, a gente estuda através da termodinâmica. Se você pensar por um outro lado também, se você quiser estudar, por exemplo, a dinâmica de veículos numa cidade, você pode utilizar leis da termodinâmica da mecânica estatística. Tá? Então você tem um número muito grande de partículas em uma rede bastante complexa. Então vamos supor que sejam, aqui são as ruas, diferentes ruas, e aí você tem os veículos são como se fossem partículas que caminham por essa rua. Você pode estudar o comportamento então desses veículos e tentar melhorar como é que é essa dinâmica aqui do Curitiba o pessoal chama dos sinaleiros, né, dos sinais de trânsito, né? Como é que seria essa dinâmica para você melhorar essa rede, né? Então o pessoal de computação aqui pode se divertir bastante e pode usar também essas leis principalmente da mecânica estatística para estudar esse tipo de sistema. Na mecânica estatística, a gente vai falar depois de entropia, tem todo o estudo da teoria da informação que está relacionado com entropia, que é bastante importante para o aprendizado de máquina. Quando você faz então estudos de machine learning, de inteligência artificial, tem que usar então, muitos desses estudos utilizam relações da termodinâmica, que são, por exemplo, a entropia, cross entropy, esse tipo de coisa, e aí entra conceitos de termodinâmica, né? Conceitos que a gente vai estudar aqui na termodinâmica. Além, claro, de troca de energia na matéria, que é basicamente aquilo que a gente está falando aqui. Mas vejam que a termodinâmica, né, a teoria cinética dos gases, ela pode ser aplicada para um número grande de situações, pensando sempre que eu tenho muitos entes. Né? Então, você tem milhares, bilhões de compostos, milhares e milhões de situações, você pode utilizar as leis da termodinâmica para representar esses entes. Né? Então, podem ser carros, pode ser informação, pode ser elétrons, pode ser spin de elétrons. Tá? Então, ela é vasta, né? Então o espectro de aplicação é muito vasto. Bom, mas vamos voltar a essa termodinâmica que a gente está discutindo aqui dos gases mesmo, né? Então, vamos definir alguns conceitos, né? Eu não vou não vou chegar a nenhuma prova dessas relações, eu vou simplesmente apresentá-los para vocês, quais são as variáveis que a gente vai trabalhar. Então, o que a gente vai trabalhar bastante é com esse nzinho aqui, que eu vou chamar de número de mols, ou moles, né? Número de mols, que é o nzinho. E o que seria um mol, por exemplo? Um mol de um gás, vamos dizer que seria um mol de um gás seria 6,02 vezes 10 a 23 partículas em uma quantidade em gramas de um elemento. Então, se eu tiver um mol de um gás de hidrogênio, então hidrogênio, né? Um mol de um gás de hidrogênio significa que eu tenho 6 vezes 10 a 23 partículas, né? 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, e isso significa 1 grama. Eu tenho exatamente 1 grama nesse recipiente. Então, tenho um recipiente aqui com 1 mol de átomo de hidrogênio. Tá? De átomo de hidrogênio significa que eu tenho 1 grama de átomo de hidrogênio, tá? nessa situação. Tá? Então, aqui já aproveito e a gente já relaciona então o chamado número de Avogadro, né? O Na é o número de Avogadro, e o Nzão aqui eu estou chamando de número de partículas. Então, o número de partículas dividido pelo número de Avogadro, eu tenho exatamente esse número de mols, o número de moles, né? Então aqui Na vai ser o número de Avogadro, 6,2 10 a 23 partículas por mol, tá? E o Enão aqui, eu estou chamando aqui de número de partículas, tá? Então é uma definição aqui importante. Segunda definição importante, esse Mzão aqui, ó. Mzão aqui eu vou chamar de massa molar, tá? Esse aqui é a massa molar. O Mzinho é a massa de uma partícula, tá? E o Na vai ser o número de Avogadro, como eu mostrei. Então, a massa molar vai ser a massa de uma partícula multiplicado pelo o número de Avogadro. Então, alguns exemplos aqui, né? Então, como eu falei, no caso para o hidrogênio, né? Então, a massa molar vai ser 1 grama por mol, por exemplo. Tá? Você tem como exemplo massa molar 1 grama por mol. Por H2, por exemplo, você tem 2 gramas por mol, a massa molar de um certo recipiente. H2O, você tem, por exemplo, a massa molar de 18 gramas por mol. Então, se eu tenho exatamente 1 mol de H, de hidrogênio, num recipiente, eu tenho essa massa molar de 1 grama por mol. Se eu tenho o H2, que são dois átomos de hidrogênio, então eu tenho 2 gramas por mol. Se eu tenho um composto com 18 gramas, então eu tenho um composto aqui, eu tenho um recipiente no caso, né?
Tem um recipiente, eu sei que tenho 18 gramas de H2O, desse gás. Então significa que eu tenho 1 mol e eu tenho exatamente 6 vezes 10 a 23 partículas, tá? Então essa é uma representação aqui dessa massa molar, né? E aqui eu também posso representar o número de mols aqui. O número de mols vai ser a massa da amostra. Então eu coloco aqui a massa da amostra, que é a massa dessa substância, dividido pela massa molar. Tá? Então se eu tenho exatamente, exemplo básico, né? Eu tenho exatamente 18 gramas de uma substância, 18 gramas de H2O, né? E eu sei que eu tenho a massa molar do H2O é 18 gramas por mol, eu tenho exatamente 1 mol. 1 mol, tá? São essas relações aqui que a gente vai trabalhar bastante, tá? Então guardem essas 3 relações aqui que a gente vai usar bastante, né? Aqui eu sempre vou chamar, muitas vezes eu vou chamar de partícula. Eu tenho partículas. Partículas eu vou usar como sinônimo de moléculas ou átomos, tá? Então às vezes é mais fácil falar, eu tenho 6 vezes 10 a 23 partículas. Tá? Então partícula, eu não estou falando em partículas subatômicas, não estou falando de elétrons, de prótons, de quarks, nada disso. Então estou falando de partículas, eu vou muitas vezes usar como sinônimo moléculas ou átomos. Tá? Então percebam isso que eu vou, essa nomenclatura que eu vou utilizar. E aqui é importante também olhar as unidades, né? Então veja o seguinte, ó, unidade então mol, né? Então exatamente vai ser dado em mol. Tá? O Nzão aqui vai ser número de partículas mesmo. O número de Avogadro é número de partículas por mol. Tá? O número de partículas por mol. Em geral, a gente simplesmente chama Na simplesmente 6 vezes 10 a 23 partículas, mas é número de partículas por mol. Porque na hora que você corta o número de partícula por número de partícula, você tem exatamente a unidade mol. Massa molar vai ser gramas por número de partículas. Tá? Gramas, desculpa, aqui está invertido, né? A massa da partícula, né? Massa da partícula vai ser gramas por número de partículas. Tá? Massa, coloca aqui massa, gramas por número de partículas. Número de Avogadro, número de partículas por mol. E aí sim, a massa molar vai ser gramas por mol. Tá? Então corto isso aqui com isso aqui, daí vai gramas por mol. Depois eu vou ter que inverter isso aqui. E outra vez aqui, número de mols vai ser mol. A massa da amostra vai ser exatamente em gramas. E a massa molar, gramas por mol. Tá? Então eu corto esse cara com esse cara aqui, eu tenho então o número de partículas em mol. Certo? Importante entender essas unidades que a gente usa no dia a dia. No dia a dia não, né? Mas a gente usa muitas vezes, principalmente o número de Avogadro, a gente simplesmente chama número de Avogadro número de partículas, mas é número de partículas por mol. Então, nos exercícios é importante também lembrar, então nas notas de aula de vocês, no portfólio, anotem isso aqui, porque isso confunde bastante. Bom, vamos discutir os gases ideais, né? A lei dos gases ideais, que a gente vai chegar na relação que é aquele famoso PV igual a nRT, né? E essa relação, originalmente, então, veio de algumas leis mais fundamentais da química, né? O pessoal da química trabalha bastante. Começa com a lei de Boyle, né? Então, para uma situação onde eu tenho temperatura constante e número de partículas constante, se sabe que a pressão é proporcional ao inverso do volume, tá? Pressão é proporcional ao inverso do volume, ou seja, é bem razoável isso, né? Então, se eu tenho quanto maior o volume, menor a pressão, para uma temperatura constante e o mesmo número de partículas. Aqui veja que é número de mols, né? Mas o número de mols está relacionado com o número de partículas também, né? Então, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Ou seja, a gente pode representar matematicamente assim, ó, pressão vezes volume igual a constante, tá? Lembrando para temperatura e número de partículas constante, tá? Então, tem essa multiplicação, pressão vezes volume igual a constante. Isso é importante por quê? Porque se eu tenho um volume, eu tenho num recipiente, eu tenho uma certa pressão 1 e um certo volume 1, eu consigo saber essa relação, né, essa multiplicação para uma outra partícula, para uma outra pressão e um outro volume. Volume 2 aqui, no caso. Para uma outra pressão 2 e um outro volume 2. Tá? Então, se eu tenho uma pressão para um certo gás aqui e uma outra pressão para um outro gás, essa multiplicação ela sempre vai ser constante. Isso pensando para o mesmo número de partículas, mas isso podem ser materiais, podem ser gases diferentes também. Eu posso ter hélio e aqui eu posso ter H2O. Tá? Então essa lei é extremamente interessante, extremamente fundamental. Né? Isso eu posso ter
gases diferentes, mas se eu tiver exatamente a mesma temperatura, 300 Kelvin, 300 Kelvin aqui, 300 Kelvin aqui, e eu sei que eu tenho N igual a 1 mol de hélio e N igual a 1 mol de H2O, eu posso igualar as pressões e os volumes. Eu posso multiplicar a pressão vezes o volume num caso e vai ser igual a pressão e volume no outro caso. Ou seja, isso é extremamente interessante. Isso vai ser independente do material que eu estiver trabalhando, do composto que eu estou trabalhando. Ou a gente pode também utilizar essa mesma relação dizendo que eu tenho uma pressão inicial e um volume inicial, e uma outra situação que eu tenho uma pressão final e um volume final, né? E um volume final, tá? Lembrando com a temperatura e número de partículas idênticas, né? Então, são relações bem importantes, bem interessantes. A lei de Boyle é bem fundamental. Segundo caso, a gente tem a chamada lei de Charles, né? A lei de Charles percebe que o volume é proporcional à temperatura para pressão e número de partículas constante, e a gente pode relacionar da seguinte forma: um volume dividido pela temperatura, então o volume de uma situação. Deixa eu apagar esse troço aqui. Vou apagar fácil isso aqui. Se eu tenho uma razão entre o volume de um gás, né, e a temperatura desse volume de um gás. Ou seja, a mesma coisa, eu posso ter eu posso ter compostos, gases diferentes aqui. Sabendo que a pressão é constante e a pressão é a mesma nos dois casos, e o número de partículas é igual nos dois casos, lembrando sempre esse equilíbrio termodinâmico, né? Eu tenho uma razão entre os volumes e as temperaturas. Isso aqui vai ser constante para diferentes compostos, né? Diferentes volumes, né? A mesma coisa vale para volume inicial, temperatura inicial, volume final, temperatura final, mesma coisa. E a outra relação interessante da lei de Boyle que relaciona pressão com temperatura. Pressão é proporcional à temperatura, agora para volume e número de partículas constante. Ou seja, essa razão de pressão por temperatura vai ser idêntico para diferentes, aqui no caso, para o mesmo volume, né? Se eu tenho o mesmo volume. Mas essa razão vai ser sempre constante. Eu posso ter uma pressão maior aqui, para um mesmo número de partículas, e aqui eu tenho uma pressão menor para o mesmo número de partículas. Essa razão vai ser constante. Então essa lei de Charles é bem importante também. E a última lei, antes de chegar na lei dos gases ideais, é a lei de Avogadro, né? Que relaciona, então, o volume vai ser proporcional ao número de partículas quando eu tenho pressão e temperatura constante. Tá? Então eu relaciono o volume de uma situação, de um sistema com o número de partículas de um sistema, né? Eu tenho aqui um número muito grande de partículas e eu tenho um número aqui menor de partículas, por exemplo. Essa razão aqui vai ser constante, independente do composto que eu estiver trabalhando. Tá? Então essas três leis elas são bem interessantes, são bem importantes. A gente pode utilizar elas isoladamente para resolver os problemas, mas o que é mais prático para a gente é já trabalhar com a lei dos gases ideais, né? Que daí relaciona todas essas outras leis aqui, né? No caso, essas aqui são todas para algumas situações constantes, né? Aqui a gente consegue fazer essa relação variando, então variando pressão, variando volume, variando temperatura e variando o número de partículas. Tá? Eu posso trabalhar então com essa lei de uma forma mais geral. Então, pressão vezes volume vai ser igual a número de partículas, número de mols, né? Essa constante que a gente vai definir agora, vezes a temperatura. Tá? Ela é bem geral, ela vai valer, então a gente pode trabalhar à vontade com variações aqui. Então, vamos supor a temperatura constante, a gente então relaciona então a pressão, volume e número de partículas. Número de partículas constante, vamos relacionar a pressão, volume e temperatura e assim por diante. Tá? Então ela é bem robusta, essa equação é bem robusta, a gente pode aplicar para uma série de outros, uma série de casos, sempre pensando que eu estou nos casos aqui de gases ideais, né? Eu sempre estou naquela definição, zona dos gases ideais. Tá? A gente não são gases no caso, quando a gente está falando em gases reais, mas modelando como gases ideais. Né? Então, alguns valores de constante. Né?
que a gente utiliza. Então, como eu já falei aqui, número de Avogadro, 6,2 10 a 23 mol, e a gente tem essa constante agora que apareceu, que é o R, que é 8,31 joules por mol por Kelvin, tá? Então veja que aqui é Kelvin, tá? Se a gente for trabalhar com essa lei aqui, a gente vai ter que trabalhar então com temperatura em Kelvin também, tá? E uma outra relação que é bem importante, que é a constante de Boltzmann, às vezes a constante de Boltzmann aparece um KB aqui também, aqui você mesmo vai chamar de K, um Kzinho aqui, que é igual a essa constante dos gases ideais dividido pelo número de Avogadro. Então a gente vai trabalhar também com essa constante de Boltzmann bastante. E fazendo a relação aqui, ó, a gente pode usar também trabalhar com com aquelas formulinhas ali. Então aqui o número de partículas vezes a constante de Boltzmann é igual ao número de moles vezes essa constante dos gases ideais. Onde aqui o número de mols é N por NA, e a gente pode utilizar também essa lei de Clapeyron, né? A lei de Clapeyron daí vai ser a mesma relação, só que aqui vai ser efetivamente o número de partículas multiplicado pela constante de Boltzmann, tá? Então, às vezes é melhor trabalhar com essa relação aqui, quando a gente tem o número de mols, ou se você tiver o número de partículas, a gente trabalha com essa lei de Clapeyron. Bom, então vamos voltar agora vamos aplicar isso aqui nos processos termodinâmicos. Eu vou relembrar algumas coisas que eu falei na aula passada, na verdade eu me adiantei um pouco em algumas coisas na aula passada, e aqui a gente vai retomar alguns pontos, né? Então, quando eu tenho a temperatura constante, eu tenho essa relação PV igual a nRT igual a constante. Lembrando também para número de mols constante. Tá? Então, PV igual a constante. Certo? A gente pode utilizar essa relação aqui. Então, seria esse processo, né, que eu mostrei na aula passada. Né? Então, vamos dizer que eu tenho um gás com uma certa definido, né? Então definido temperatura, pressão e volume iniciais. Eu tenho uma certa pressão, aqui eu tenho três pezinhos. Aí eu começo a tirar esses pezinhos aqui. Eu quero expandir esse gás, né? Quero expandir esse gás. E além disso eu coloco calor, né? Eu coloco calor nessa situação. O que eu quero nesse exemplo é uma expansão isotérmica. Tá? Eu quero manter a temperatura constante. Tá? Então eu posso usar o nosso PV igual a nRT, onde PV vai ser constante. O número de partículas vai ser mantido constante, né? Ou seja, o número de mols vai ser mantido constante. E se você observar, ó, no gráfico aqui de pressão por volume, né, eu tenho aqui pressão em função do volume. Igual a nRT dividido por V, né? Isso aqui me dá exatamente essa curva, né? Tá? Essa curva. Essas são aquelas curvas, as curvas que a gente chama de curvas isotérmicas, né? Então você tem uma curva isotérmica. Se você variar a temperatura, no caso, variar a temperatura não, vamos supor que isso aqui seja uma curva isotérmica a 300 Kelvin. Eu posso ter uma outra situação, onde eu tenho uma outra curva isotérmica aqui, a 400 Kelvin. Veja que o ponto inicial e final é diferente, né? Lembre que na situação, nesse ponto inicial, nesse ponto izinho aqui, ó, eu tenho muito bem definido temperatura, volume e pressão. Agora, a temperatura ao longo da isotérmica é sempre a mesma. Tá? Então, em qualquer ponto que eu tiver aqui, está 300 Kelvin. Já em qualquer ponto que eu tiver aqui, está em 400 Kelvin. Se eu tiver uma outra situação aqui, 500 Kelvin. Qualquer ponto aqui dessa curva está 500 Kelvin, tá? Porque está relacionado exatamente com essa relação matemática. Assim como, né? Você pegar aqui, eu posso ter uma outra curva aqui, né? Onde nessa curva eu estou a, sei lá, 100 Kelvin. Lembrando sempre, isso vale para fora, muito longe da situação de condensação, né? De liquefação. Tá? Então, qualquer ponto dessa curva aqui eu tenho a mesma temperatura. Tá? 400 Kelvin. Aqui no caso 100 Kelvin, né? Tá? E aquilo que eu mostrei na aula passada, né? Então eu tenho aqui o volume final vai ser maior que o volume inicial. A pressão inicial vai ser maior do que a pressão final. E como eu tenho entrada de calor, né? Eu tenho essa entrada de calor maior que zero, e eu tenho trabalho realizado pelo sistema, ou seja, o meu sistema precisou empurrar esse êmbolo, né? Então esse êmbolo o gás ele precisou realizar um trabalho, ou seja, ele gastou energia para empurrar esse êmbolo.
E a situação isotérmica é bem particular, por quê? Porque todo o calor que entrou foi convertido em trabalho, né? Todo o calor que entrou foi convertido em trabalho. Então manteve a mesma energia interna, tá? Então você tem a mesma quantidade de calor exatamente igual a trabalho. Eu tenho exatamente essa diferença igual a zero, ou seja, calor vai ser igual ao trabalho, e eu tenho variação de energia interna igual a zero. Variação de energia interna igual a zero, para um gás ideal tenho temperatura inalterada. Também mais para frente eu vou mostrar essa relação da energia interna dependente da temperatura, né? E aqui eu coloco aqui a observação para o gás ideal mesmo, tá? Essa é exatamente o que a gente comentou na aula passada, né? Eu vou refazer esse exemplo, né, que eu mostrei na aula passada, só para seguir o livro mesmo. Então vamos calcular o trabalho sofrido por um gás na expansão, né, a temperatura constante. Então lembre que eu tenho trabalho igual a integral de volume inicial, volume final, PdV. E agora eu sei uma relação à temperatura constante para um gás ideal. Tá, então aqui seria, eu já teria que escrever ideal, né, para um gás ideal. Eu sei a relação que P igual a nRT por V. Ou seja, o trabalho vai ser nRT, como número, vamos dizer que o número de partículas aqui, então o número de mols é 1 mol, temperatura aqui eu coloco 300 Kelvin, constante. Isso aqui vai ser exatamente 1 sobre V dV. Então o trabalho vai ser nRT, fazendo a integral de dV, 1 sobre V, vai ser ln de V inicial a V final. Então o trabalho vai ser, substituindo os valores, vai ser 1. O R é 8,31, se não me engano, vamos colocar aqui, ó, 8,31. 8,31 vezes a temperatura 300 Kelvin. Ln, então, de V final por V inicial. Onde V final, então substituo aqui, ó, V final é 100 metros cúbicos, V inicial é 10 metros cúbicos, aí fazendo a continha você calcula qual que vai ser o valor do trabalho, você vai ver que vai ser maior do que zero. Tá? E maior do que zero, então significa que o sistema empurrou, o sistema, ou seja, o gás empurrou esse êmbolo para cima. Aqui no caso eu teria que ter também uns outros pezinhos, né, nesse desenho aqui. Eu tenho que também tirar os pesos para que tenha uma variação da pressão, né? Então, no caso, para um processo isotérmico tem que ter uma variação da pressão. Não é uma pressão constante, então vou ter todo o trabalho, né? Todo o trabalho vai ser convertido em calor, né? Então, e a ideia aqui do processo isotérmico, então tenho temperatura constante. Então o trabalho vai ser igual a calor. E eu tenho variação da energia interna, que é igual ao calor menos trabalho, igual a zero. E a temperatura vai se manter constante. Certo? Então esse exemplo que eu dei na aula passada, só para retomar aqui, só para mostrar outra vez, né? E aqui, mesma ideia também, que eu já mostrei na aula passada, a gente pode calcular o trabalho para volume constante e pressão constante. Aqui veja como não tem variação de volume, né? No caso é um processo isocórico. Se eu tenho, então, eu tenho aqui o mesmo volume, então o volume inicial igual, por exemplo, 10 metros cúbicos, e o volume final exatamente igual a 10 metros cúbicos, eu tenho o trabalho aqui exatamente igual a zero. 0 joules. Tá? Que é o caso aqui, então eu tenho um volume aqui de 10 volume em metros cúbicos. Tá? O trabalho vai ser exatamente igual a zero. E o outro caso, a pressão constante, que também é bem fácil de calcular, né? Eu tenho aqui um volume inicial, um volume final. Eu posso calcular pela integral, mas aqui é muito mais fácil você simplesmente fazer a conta mesmo, né? Pela área aqui do retângulo, né? Então o trabalho aqui, nesse caso, vai ser o PdV, P∆V, desculpa. Então o trabalho vai ser a pressão, uma pressão para o volume final menos volume inicial, né? Aquilo que eu já comentei, mas é só para dar continuidade na sequência do livro, né? Então ele coloca esses exemplos aqui, a sequência do livro. Vamos colocar exatamente do jeito que está aí, né?
E a gente pode combinar processo, aquela mesma história, né? A gente pode combinar, então, uma isoterma, né? Então, vamos supor que eu tenho esse caso aqui, né? Eu tenho uma isoterma, eu posso calcular o trabalho, então, dessa isoterma. Eu tenho aqui uma isocórica, eu tenho uma isobárica, eu calculo o trabalho, dá para calcular a variação de energia interna, dá para calcular, então, o calor envolvido nos processos também. Então, são situações que a gente vai ver, né? E nesse caso também, que isso aqui é um ciclo importante que a gente vai ver no capítulo 20, você tem duas isotermas. Então, você tem duas isotermas aqui. O ciclo é nesse sentido, né? Duas isotérmicas e duas isocóricas, né? Então, você pode calcular também o trabalho de cada um dos processos, pode calcular o trabalho total, o calor envolvido, e isso estão nos exercícios para a gente resolver no Harder.